Vamos lá, então. Nessa aula a gente vai trabalhar mais alguns aspectos genéticos aqui, envolvidos no processo de expressão gênica. Então, como que a gente vai ter aqui, basicamente, as formas como que as características presentes em um organismo conseguem se expressar. Então, será que é uma possibilidade de eu conseguir manipular essas expressões, manipular essas características? Talvez manipular essa característica para um melhoramento de alguma condição de um organismo? Será que dá para fazer isso? Então, a partir do momento que a gente percebe que sim, há a possibilidade da gente influenciar em como que os genes se comportam, influenciar em como a genética se comporta dentro dos organismos, a gente pode tirar algumas vantagens a respeito disso. Principalmente aqui para o melhoramento vegetal, como também vai acontecer lá para o melhoramento animal. Então, o melhoramento genético, de uma forma geral, ele pega todos os padrões básicos que já acontecem naturalmente dentro da célula, a gente consegue replicar esses padrões fora da célula e garantir sim que a gente possa mudar a expressão de um gene, mudar a expressão de uma característica, mudar as condições biológicas de um organismo graças a essa manipulação. O nome dessa manipulação é transgenia, é a utilização em que eu utilizo um transgene, que é diferente de organismo geneticamente modificado. Mas isso a gente vê em próximas aulas aí. Vamos entender os padrões básicos que são naturais de ocorrer em um organismo. E depois a gente vai ver como que a gente vai manipular algo que já acontece. Como que a gente vai conseguir fazer esses eventos de manipulação. Então, nessa aula a gente vai focar nesses 3 pontos básicos aqui. Então, todo organismo, independente de ser grupos de plantas ou grupos de animais, ele vai depender da sequência desses processos. O evento de replicação, o evento de transcrição e o evento de tradução. Então, eu dependo desses 3. Com a transgenia, eu consigo manipular como esses 3 eventos funcionam e posso melhorar as características do meu organismo de interesse. Beleza. Com isso, leva a gente em 3 eventos básicos aí. A gente vai começar a falar um pouquinho da replicação, ver como que ela funciona, né? Quais são as características básicas dela, mas a gente precisa entender que esses eventos eles se completam, certo? Eles apresentam uma ligação. A gente vai ter a replicação realizando cópias do DNA. Então eu pego a minha molécula de DNA e faço uma cópia idêntica a ela. Então é isso que está acontecendo. Quando uma célula realiza mitose para o crescimento celular, e por aí vai, para a cicatrização, ela precisa que ocorra mitose para eu conseguir ter a separação dessa célula. Só que para essas 2 células se separarem, elas precisam apresentar a mesma carga genética. Daí eu necessito da replicação. Então a replicação, ela necessariamente vai produzir para a gente uma nova molécula de DNA. Beleza. A transcrição, ela é um processo que vai atuar no DNA, mas para a fabricação de uma molécula de RNA, que é uma fita simples do DNA que a gente já conhece. Então o RNA, ele seria basicamente uma fita simples, é uma fita que não é completa, então o RNA ele não é uma fita inteira, ele necessariamente são porções do meu DNA, certo? E ele vai ter algumas funções já já. Então, a replicação faz cópia de DNA a partir de DNA, a transcrição faz moléculas de RNA a partir do DNA, e por último a gente tem a tradução. A tradução ela é o processo de expressão real, porque eu tenho aqui, a partir da tradução, a produção daquela característica que eu quero. Vamos pensar que a característica que eu quero é uma proteína que acelera os eventos ligados à fotossíntese, sei lá. Ou é uma proteína que melhora a ação da rubisco, que é a enzima que atua nos processos lá de ciclo de Calvin, enfim. Então eu quero uma proteína que auxilie nesses eventos. Para isso, a gente percebe que a tradução ela vai atuar. Como? Aquele RNA que foi produzido agora há pouco, ele carrega uma informação. Essa informação, em um tipo de RNA específico, ela é a receita para a produção daquela proteína. E o que a tradução faz? Ela pega essa informação desse RNA, vê qual que é a informação e faz
a produção dessa proteína para a gente. E agora a gente tem a expressão dessa característica, dessa proteína. Então depende dos 3 processos. Vamos ver como que cada um deles aí, eles necessariamente vão funcionar. O primeiro deles aqui, a gente tem a replicação, que é um evento de produção de DNA, só que é uma produção semiconservativa. O que é isso? Quer dizer que quando a minha fita de DNA ela vai ser copiada, eu não vou copiar, eu não vou pegar a minha molécula original e produzir uma outra molécula. Não. Eu vou pegar a minha molécula original, vou separar as fitas dessa molécula, conservo a metade para uma, a outra metade para outra, e vou completar as bases presentes nessa fita. Então quer dizer que eu conservei a metade da minha informação. Quando chegar no final da minha replicação, as 2 moléculas são exatamente iguais, mas necessariamente eu precisei dessa abertura da minha fita. Já a gente vê isso funcionando na fita de DNA. A gente vai ter várias enzimas atuando. Aqui a gente está falando só da DNA polimerase, que ela vai no sentido 5:3. Vocês lembram a posição do carbono. Mas a gente vai ter várias outras enzimas que vão auxiliar como que a DNA polimerase ela vai atuar. Então, a DNA polimerase ela vai fazer um monte de informação, ela vai fazer muita coisa. A gente vai ter várias polimerases, na verdade. Mas a função principal dela aí seria construir a nossa fita nova. Então, a gente vai ter uma fita molde e a partir desse molde eu preciso construir a fita nova. Quem vai fazer isso? A DNA polimerase. Além de outras funções que ela acaba desempenhando. A gente vai ter, nesse momento, fitas diferentes. Por quê? Lembram que a fita de DNA, uma está no sentido 5:3, se a outra é complementar, ela está espelhada, a outra é 3:5. Então eu vou ter uma fita que ela necessariamente aí, ela vai ser uma fita líder, uma fita em que a replicação vai ocorrer de uma forma mais fácil e mais eficiente, e a gente vai ter a fita tardia, que ela vai demorar um pouquinho mais e que o processo demanda outros fatores, que é a fita 3:5. Nessa fita, a DNA polimerase sofre um pouquinho, mas ela consegue realizar as etapas da mesma forma. Eu só preciso de mais algumas outras enzimas atuando ali. Preciso de mais alguns componentes atuando nesse processo. Para a replicação de DNA, eu preciso de várias enzimas acontecendo. Por quê? Primeiramente, porque a gente está falando de fita toda, a fita completa. Então, para a minha mitose acontecer, eu preciso que todo o DNA presente naquele núcleo seja copiado. E a fita é muito grande. Então, no processo em que a polimerase vai andando, eu preciso, necessariamente, aí, que eu tenha um conjunto de enzimas, um conjunto de proteínas que auxiliem, que possam ajudar nesse processo. Aqui tem o nome delas, mas já a gente vê o nome delas nas imagens, que aí eu mostro para vocês o que cada uma faz. Então a gente já sabe que é um processo em que a divisão é semi-conservativa. Eu vou manter a metade dessa fita, necessariamente. A gente sabe que a fita é uma dupla hélice. Nesse momento, uma molécula de DNA, pós o seu evento de divisão celular, pós o seu evento de replicação, ela tem a produção de 2 células filhas, de duas moléculas filhas aí. Essas 2 moléculas filhas, o que eu quero que vocês entendam? A fita de DNA é dupla. Certo? A fita do DNA é dupla. Eu dividi essa fita, metade veio para cá, metade veio para cá. Completei essas 2 fitas, fiz o complemento dessas 2 fitas, e agora eu tenho 2 fitas prontas que contém um pedacinho, certo? A metade da fita antiga. Então eu tenho dessa fita filha que eu formei agora. Eu tenho uma da original e uma da que foi construída, da que foi sintetizada agora. Já a gente vê na imagem como que esse processo necessariamente ele funciona aí. Vamos dar uma olhada nessa fita para a gente ver como que esse esquema ele realmente está funcionando. Então a gente vai ter o processo de replicação acontecendo. Quero que vocês olhem aqui, que nesse momento, nessa imagem, a gente vai ter aqui a fita original. Certo? A fita que vai começar esse nosso processo. Olha aqui as pontes de hidrogênio, fazendo a ligação entre as bases. Então a fita está certinho aí. Ó. Sentido 5:3, a outra fita espelhada, sentido 3:5. Tudo certo. Para entrar no processo de replicação, essas fitas precisam ser lidas. Eu preciso ler o que tem em cada uma dessas fitas. Para isso, eu preciso separar.
Notem aqui que as pontes de hidrogênio já não estão mais presentes. Então quer dizer que a minha fita dupla, eu abri a fita dupla. Agora eu tenho duas fitas simples abertas naquele ponto. Não vai ser o DNA todo que vai abrir, não. Vai ser uma corda, certo? Só naquele local eu tenho a abertura dessas fitas. Beleza. Então a gente tem aqui essa fita aberta, tá pronta aí pra gente seguir a nossa próxima etapa. Eu preciso agora que necessariamente eu faça a replicação. O que eu fiz até agora foi só abrir. Eu só abri as duas fitas, olha, uma fita, duas fitas. Eu pego essas fitas e vou lançar para cá. Olha, essa fita que a gente tem aqui é essa que está aqui e essa fita aqui de baixo é essa que está de cá. Essa fita que está aqui e essa fita que está aqui são as recém-sintetizadas. Então quer dizer o quê? Quer dizer que a DNA polimerase, o que ela está fazendo? Ela está lendo a minha fita molde, a original que veio daqui, ela está lendo essa fita e complementando a fita filha com os nucleotídeos correspondentes. Como assim? DNA polimerase chegou aqui nesse indivíduo e percebeu que nesse momento eu tenho guanina. Guanina precisa de uma citosina para ser lançada. Ah, eu tenho adenina. Para eu conseguir fazer a ligação, eu preciso de uma timina. Então, a DNA polimerase necessariamente faz esse processo de ligação. Só que aqui, a gente ainda não está considerando os problemas que acontecem com a fita contínua, que é aquela fita líder, e a fita descontínua, que ela está um pouquinho atrasada aí. Mas o que vamos já ver isso aqui. Eu tenho o processo de leitura, esse processo de crescimento, sempre nesse sentido 5:3. Só que uma das fitas não é 5:3. Uma das fitas não vai ter esse sentido, justamente porque ela é espelhada. Então, no caso dessa fita, eu preciso da ação de outras proteínas. Mas, da que for 5:3, está tudo certo. Sigo nesse sentido e consigo ter a minha replicação sem grandes problemas. Quando chegar no final da replicação, olhem aqui o que eu tenho. Uma molécula de DNA, duas moléculas de DNA. Semiconservativa. Por quê? Para as duas moléculas de DNA, elas carregam uma fita simples que é derivada da original, daquela que começou o processo lá no comecinho. Então, necessariamente, a gente precisa dessa fita como um molde. Então, o que é a replicação? É o processo de produção de uma fita de DNA a partir de um molde do próprio DNA. E aí sim, eu tenho a formação de novas fitas, de novas moléculas de DNA. Então, isso é o processo de replicação. Tá. Quando a gente fala da replicação em si, dê uma olhada nisso daqui. Eu tenho a minha DNA polimerase, ela está aqui bonitinha, seria essa parte cinzenta que vocês estão vendo aqui, certo? Ela tem que adicionar os nucleotídeos no sentido 5:3, então ela tem que estar adicionando nesse sentido, senão não vai ter o nosso processo de formação da nossa molécula de DNA. Só que ela não consegue começar o processo sozinha, ela precisa de mais enzimas ajudando. A gente vai ter a DNA primase, que ela é uma enzima que é capaz de chegar aqui nessa molécula antiga de DNA, na molde, e colocar um primer, que é um pedacinho de fita pronto. Então é um pedacinho de fita já pronto, complementar ao molde. Para quê? Para ele ser um sinalizador para a DNA polimerase. Ela só vai começar a leitura quando ela encontrar o primer. Opa, encontrei o primer, então a partir de agora eu preciso ir adicionando o nucleotídeo na sequência correta. Quando ela faz isso, ela segue o seu processo aí de leitura e o seu processo de adição de nucleotídeos, mas ela depende do primer para começar. É como se fosse, ela precisa de um ponto inicial, então ela precisa encontrar o ponto inicial. Então quem traz esse ponto inicial é a DNA primase, que sintetiza esse primer, que é um pedacinho de fita, a minha DNA polimerase consegue reconhecer e segue os seus eventos aí de replicação tranquilamente, sem grandes problemas a partir de agora. Beleza. Além disso, a gente vai perceber que eu sempre vou precisar de uma fita molde. Eu preciso do molde. Sem o molde eu não consigo seguir. Justamente porque a polimerase precisa fazer essa leitura e adicionar o nucleotídeo correto. Se ela adicionar um nucleotídeo incorreto, eu vou ter eventos de revisão.
Então, eu vou ter, na verdade, polimerase 1, 2 e 3. A polimerase 2 e 3, as DNAs, polimerase 2 e 3, são polimerases de revisão. E a DNA polimerase 1 é uma DNA que é uma polimerase que faz a síntese de DNA. Então, uma faz a síntese e as outras fazem o processo de revisão. E com isso eu garanto que a minha molécula de DNA filha, a minha molécula de DNA nova, necessariamente vai ser igual. Pode passar algum erro? Pode passar algum erro. Então, é um princípio básico da mutação alguns erros acontecerem no processo de replicação. Se não for algo que causa dano celular, segue os eventos tranquilamente. Vai passando isso adiante para outras células e está tudo certo. Se for algo que causa dano celular, normalmente a gente tem apoptose, morte celular programada. E eu perco essa célula e está tudo certo. Mas o que a gente percebe? Que existe essa possibilidade. Mas eu preciso necessariamente do primer, certo? Para iniciar. Sem ele, sem esse ponto de partida, né? Sem esse aviso que é aqui que precisa começar a replicação, eu não tenho ação da polimerase. Eu vou depender necessariamente da DNA primase. Aqui a gente tem algumas enzimas que a gente vai precisar para o processo de replicação. A gente vai ter a DNA helicase. A helicase está ali para quebrar as pontes de hidrogênio que une as duas fitas. Então, para começar esse processo, eu preciso. Vem a DNA helicase e quebra as pontes de hidrogênio, abre a minha fita dupla. Beleza. Vou precisar das SSBs, as proteínas de ligação de fita. Então, as SSBs, elas vão ali, DNA ligase veio e abriu a minha fita, certo? Vem as SSBs correndo e seguram essa fita para ela não voltar, senão ela se liga de novo e perdi o meu trabalho. Então, eu preciso de proteínas que segurem essa fita aberta. Depois, eu preciso da topoisomerase para evitar os processos de enrolamento. Pensem que a fita dupla, ela está em hélice, certo? E essa hélice só sumiu lá onde a helicase quebrou. O restante ainda está todo torcido, ainda está todo em hélice. À medida que a helicase vai avançando, essa hélice vai rodando, porque ela está desfazendo a hélice. Concorda comigo que esses giros que o DNA vai dando, vai gerando uma pressão na minha fita? Eu preciso da topoisomerase para fazer o seguinte. Como a minha fita está desenrolando para conseguir ter essa abertura, eu preciso que a topoisomerase continue rodando toda a minha fita para que essa pressão seja diminuída. Senão, eu posso simplesmente perder a minha molécula de DNA por causa dessa pressão gerada. Então, DNA helicase vai avançando, topoisomerase tem que ir junto para evitar esse problema, para não ter esse enrolamento da fita aí. Depois a gente vem aí com a DNA primase, fazendo os processos aí de sintetização do primer. O primer vai ser uma iniciação da minha fita, em que a DNA polimerase consegue fazer o reconhecimento e a partir disso ela inicia os seus eventos aí de replicação. Então eu dependo do primer para isso. Beleza. A gente vai ter tipos diferentes de DNA polimerase. A gente pega a DNA polimerase 3, por exemplo, para ajudar nos processos de reparo, para aumentar esse primer e possibilitar que eu tenha o contínuo reconhecimento da fita e eu consiga avançar nesse alongamento da minha nova fita que eu estou sintetizando agora. Então, eu dependo sim do primer e da DNA polimerase 3 para esse processo. Os primers, pós esse evento de reconhecimento, eles vão ser substituídos, então a polimerase 1 vai ali, substitui pelos nucleotídeos correspondentes e está tudo certo. Sigo o meu processo de aumento da minha fita sem grandes problemas aí. Por último, a gente percebe que vai ficar espaços sem preencher. Esses espaços eu preciso ligar as minhas fitas para eu não ficar com a fita, por exemplo, eu tenho na metade da fita foi onde a gente estabeleceu a entrada da helicase. Então eu preciso andar toda a minha fita. Quando eu chego do lado de cá, dou a volta completa, eu preciso ligar essas fitas. DNA ligase vai atuar nesse evento aqui. Beleza. Aqui a gente tem um exemplo da forquilha de replicação. O que é essa forquilha de replicação? É quando eu consigo olhar no DNA, eu consigo ver todas as proteínas em ação. Então aqui a gente tem boa parte delas. Então se a gente olhar nessa imagem, o que a gente consegue ver? A gente vai conseguir ver a DNA helicase, atuando na quebra das pontes de hidrogênio e abertura da fita dupla. Eu vou ter a topoisomerase, impedindo o enrolamento da fita à medida que a helicase vai avançando.
eu tenho a DNA primase sintetizando o primer, certo? E vou ter a polimerase 1 fazendo reconhecimento do primer e seguindo nas etapas em que vai adicionando os nucleotídeos para eu conseguir ter a replicação completa. Isso vai acontecer de uma forma fácil na fita que é contínua, né? Na fita líder, nessa cadeia líder, onde eu tenho esse sentido 5:3 tranquilo de ocorrer. Só que a outra fita, ela vai estar no sentido 3:5. Eu vou ter que adicionar nesse sentido 3:5. Só que a polimerase não funciona dessa maneira, ela precisa desse sentido 5:3. Para isso, eu vou precisar da primase várias vezes. O que vai acontecer? Eu vou lá, sintetizo um primer. Vem DNA polimerase 1, substitui ele, porque ele está 5:3, vou conseguir substituir ele e paro essa replicação. Vem primase de novo, sintetiza mais um primer. Segue a DNA polimerase e substitui tudo. Vou mais um fragmento de primer e vou fazendo esses fragmentos, que é o fragmento de Okazaki, que vai garantir esse processo de replicação. Porque sem esse processo eu não tenho o sentido exato aí para a DNA polimerase conseguir percorrer a fita de DNA. Beleza. O próximo evento que a gente vai ter é o evento que está relacionado com a produção de RNA. Então a gente já viu que a replicação é a síntese de DNA e a transcrição é o processo de produção de RNA. E a gente vai ter vários RNAs que são produzidos. A gente vai ter o RNA transportador, o RNA ribossômico e o RNA mensageiro. Além dos pré-RNAs que também podem acontecer, ou microRNAs que também pode acontecer. Mas enfim, o que a gente percebe aqui? Que eu tenho um processo de produção de RNA a partir de uma molécula simples de DNA. Então eu preciso abrir a minha molécula de DNA para necessariamente conseguir produzir o RNA desse indivíduo. Então necessariamente eu preciso que isso aconteça. Aqui na transcrição, a gente fala que ela é o primeiro passo da expressão gênica, justamente porque é ela que traz a informação da expressão que vai ocorrer. Então é ela que vai trazer o passo inicial, onde eu tenho cópias de RNA sendo geradas a partir do meu DNA, garantindo aí que ocorra necessariamente o processo de produção dessa molécula informativa. Quais são as etapas desse processo? Quero que vocês olhem aqui que a gente tem a fita de DNA, fita dupla, está aqui com as pontes estabelecidas, está tudo certo. E eu preciso agora pegar essa fita e produzir uma molécula de RNA. Para isso acontecer, eu tenho que abrir essa minha fita e fazer a leitura. Vou precisar de todas aquelas enzimas agora? Não, nem todas. Principalmente porque aqui não é a fita inteira que é lida. É só um fragmento dessa fita. Então é só um pedacinho dessa fita que vai ser lido. Então a gente percebe que eu não vou depender de todas aquelas proteínas, mas eu vou precisar de uma muito importante, que é a RNA polimerase. O que ela faz? Ela abre essa fita e vai fazer a leitura somente de um lado dessa fita. Então a minha fita é dupla, ela vai fazer a leitura de só uma fita para a produção do RNA. Só que a gente tem que lembrar aqui agora que no RNA não tem timina. Eu não tenho timina presente no RNA. Então o que eu vou ter? Se a fita do DNA tem timina, eu adiciono... se a fita do RNA tem a timina, eu adiciono a adenina. Beleza. Se a fita do DNA tem a adenina, não posso adicionar timina porque não tem timina no RNA. Então eu preciso adicionar a base, que é a uracil, ou uracila. Então eu vou ter, no lugar da timina na molécula de RNA, eu tenho a uracil. Onde tiver citosina, eu ligo guanina, como a gente já conhece. Onde tiver guanina, eu ligo a citosina, também não muda nada. Onde tiver adenina, não coloco timina, porque eu não tenho no RNA. Eu vou colocar uracil. Olha o que eu produzi aqui, uma molécula de RNA. Quando a gente pega essa molécula e retira, as fitas de DNA se juntam novamente e está tudo certo. Agora olha aqui, esse é o nosso transcrito. O que é um transcrito? É uma molécula de RNA. E essa molécula de RNA, eu quero que vocês notem que ela acompanha com os seus nucleotídeos certinho, certo? Consigo ver aqui os nucleotídeos certinho aqui presente para cada um deles. Beleza. A junção de 3 desses nucleotídeos geram um códon. Esse códon é uma informação que está acionada com um tipo de aminoácido. Então, cada um dos aminoácidos eles estão associados a um códon, que é um conjunto de 3 bases nitrogenadas. Já a gente vê numa imagem como que isso vai funcionar corretamente aí. Olhem aqui, no processo de transcrição, a minha RNA polimerase pegou o modelo de DNA para a produção de RNA. Beleza.
eu vou estar produzindo uma fita de RNA que é complementar à minha fita de DNA. Então, olha, essa era a minha fita de DNA, criei uma fita de RNA também, no sentido 5:3, e essa fita de RNA agora é só uma parcelinha dessa fita maior, é uma parcela aí dessa fita de DNA que a gente tem aqui. Beleza, o que eu faço com isso agora? Eu vou pegar esse evento de transcrição e ele vai ocorrer em algumas etapas para poder funcionar. A primeira etapa é a iniciação, onde eu tenho a RNA polimerase encontrando o local exato onde vai ocorrer esse processo de replicação, onde vai ocorrer esse processo de transcrição, esse processo de fabricação desse RNA. Vou ter um gene específico, certo? Quero o gene que codifica a proteína X. Então esse gene ele tem um ponto inicial que somente a RNA polimerase consegue ler. Quando ela encontra, é aqui que eu tenho que fazer a síntese de RNA. E aí ela trabalha nesse processo de leitura e vai adicionando os nucleotídeos e garantindo aí a produção desse RNA com base nesse molde de DNA. O que a gente está vendo aqui? Olha a nossa fita, certo? Nossa fita tá aqui bonitinha. Obviamente eu tenho partes que vão ser transcritas, partes que são do gene específico, do gene de interesse, e eu tenho as partes promotoras, onde eu reconheço a minha fita. Então a RNA polimerase, ela precisa desses sítios de reconhecimento, onde vai promover o início do processo de transcrição. Olha, a RNA polimerase chegou, percebeu o sítio promotor, reconheceu esse local de início, abriu a fita e ela segue o seu processo aí de transcrição com a medida que ela vai andando nessa fita e fazendo a leitura, que é a parte do alongamento. Então a gente vai alongar essa fita de RNA, a gente vai alongar essa fita agora. Para isso eu preciso que a minha molécula que a minha RNA polimerase vá sintetizando essa molécula de RNA, adicionando os nucleotídeos complementares, lembrando que não pode colocar timina, tem que colocar uracil. Então eu sigo, na verdade ela nem vai reconhecer a timina, né? A timina vai estar lá, mas ela nem vai reconhecer, ela só reconhece a uracil e adiciona ali junto com a adenina. Beleza. Esse transcrito, ele vai carregar, obviamente, a mesma informação que estava presente no DNA. É a mesma informação, só que agora ela é fragmentada. No DNA, eu estou com o genoma completo. No RNA, não. No RNA, eu só tenho aquela informação específica que eu quero. A gente vai ter a inversão de bases, né? Não tenho a timina, tenho a uracil presente aí no RNA, então uma dessas mudanças que vai acontecer. Então eu vou ter o processo de transcrição acontecendo com a minha RNA polimerase passando pela minha fita. Essa molécula em vermelho que vocês estão vendo aqui é a fita de RNA que está sendo produzida. Após esse processo, eu fecho essa minha fita, RNA vai embora, RNA polimerase vai embora, e a gente tem um RNA pronto ali para ser utilizado. Mesmo sentido 5:3, não mudou nada. Aqui o que eu quero que vocês notem? Eu vou ter aqui o processo de encerramento da minha transcrição. Ela precisa terminar, essa transcrição precisa acabar. E para ela necessariamente terminar, eu preciso de um ponto específico também. Quando era replicação, eu precisava replicar o material completo. Terminou de replicar, quer dizer que acabou. Aqui não. Aqui eu não vou transcrever o material completo. É só um fragmento. Então eu preciso que a minha RNA polimerase encontre um sítio de finalização. Então, olha, a minha molécula de RNA está completinha aqui, está prontinha. Eu preciso de um sítio de término que vai falar para a minha RNA polimerase, terminou, acabou o processo, você não vai continuar aqui, já terminou a produção do RNA, só liberar essa molécula. Normalmente, esse sítio que encerra é uma cauda de poliadenina. O que é isso? É eu apresentar um conjunto de várias adeninas seguidos. Quando a RNA polimerase percebe aquilo, acabou. Então eu paro o processo de replicação, de transcrição, solto o RNA que foi produzido, saio da minha fita dupla, ela volta a se juntar e encerramos o nosso processo de replicação, de transcrição. Assim que esse RNA ele é produzido, ele vai precisar passar por alguns eventos. Por exemplo, a gente tem espaços no RNA que não carregam a informação, que é o que a gente chama de introns.
Para isso a gente vai ter alguns eventos de retirada desse material. Não quero isso. Eu só quero material que expressa a característica, eu só quero expressão. Então, se eu só quero expressão, eu não vou poder manter esse material. Preciso retirar esses introns, que é a parte não codificante, e manter somente aí, os exons, que são as partes codificantes. O RNA maduro está aqui embaixo, carregando toda a informação. A gente vai ter o RNA mensageiro, que é o que carrega a informação da proteína. A gente vai ter o RNA transportador, que é aquele que carrega os aminoácidos. Toda a proteína é composta por uma cadeia de aminoácido. Então o RNA transportador carrega esse aminoácido para formar a proteína no final. E a gente vai ter o RNA ribossômico, que atua juntamente com o ribossomo para fazer a leitura do RNA mensageiro, que é a etapa que a gente vai ver agora. Então, o que a gente percebe? Primeiramente, na transcrição, algumas coisinhas são básicas. Por exemplo, eu vou ter a transcrição ocorrendo em genes individuais. Então, ela não vai ocorrer no meu DNA completo. Ela vai ocorrer em alguns genes específicos. E não necessariamente vai acontecer em todas as características presentes em um organismo, não. A gente vai ter alguns genes do DNA, tanto de plantas quanto de animais, que entram em processo de transcrição em momentos específicos. Então, em um período específico da vida, ou é recorrente só no evento reprodutivo, enfim. Então, não vai ser o tempo todo que acontece transcrição. Coisa que na replicação é diferente. Tenho replicação a todo momento. Sempre eu tenho mitose, então sempre eu tenho replicação acontecendo. A transcrição, óbvio que ela vai ser controlada para cada um dos genes em que ela está ocorrendo naquele momento. E se a gente for olhar aqui, se a gente considerar essa fita de DNA, ela apresenta 4 genes. O que eu estou mostrando aqui para vocês? Que vai ter genes que realizam mais cópias de RNA do que outros. Justamente porque aquela característica que aquele gene expressa, ela vai ser utilizada várias vezes ou constantemente. Então, por exemplo, o gene 3, ele é muito mais utilizado, vamos pensar que seja uma proteína, essa proteína é muito mais utilizada do que a do gene 4. Talvez o gene 4 aqui está relacionado só com o período reprodutivo. E agora a gente não está em um período reprodutivo, não tem transcrição desse gene. Então, a transcrição ela é limitada, ela não vai ocorrer a todo momento, a toda hora, aí, tanto nos grupos de plantas quanto nos grupos de animais. Não vai acontecer dessa forma. E por último, a gente tem o evento aí de tradução. O evento de tradução. O que a gente vai ter na tradução? Quando a gente fala de tradução, a gente está falando do próprio código genético. Então, o processo de leitura do RNA que a gente acabou de produzir e a gente vai sintetizar agora a expressão. O que vai acontecer? Eu vou garantir a produção das proteínas. A produção das proteínas a partir da junção de uma cadeia de aminoácidos. Preciso fazer isso agora. Para isso acontecer, eu vou depender de algumas informações. A gente vai ter, basicamente, 61 códons. O que é um códon? É um conjunto de 3 nucleotídeos. Então, tem 3 bases nitrogenadas que estão associadas a um aminoácido. Beleza. Esses códons aqui, eles vão ter funções específicas. A gente vai ter códons de iniciação, códons de parada, então informações para iniciar o processo, informações para encerrar o processo. Então eu vou ter essas informações aí presentes. Eu vou ter o códon de início, certo? Para iniciar a minha tradução e falar para o ribossomo, olha, tem que começar a tradução aqui, é nesse momento aqui que a gente começa a adicionar os aminoácidos. E a gente segue com os eventos de transporte, de síntese aí. As relações que vão acontecer entre o códon presente no RNA mensageiro e o anticódon presente no RNA transportador é o que a gente chama de código genético. Seria toda essa informação presente aí para a produção proteica. O que eu tenho aqui para vocês? Nessa imagem, a gente vai ver quais códons estão associados com qual grupo de aminoácido. Então, se eu pego, por exemplo, o aminoácido CCU, o códon CCU, códon do RNA mensageiro, ele está associado necessariamente ao aminoácido prolina. Se eu pego o CG, ele está associado ao aminoácido serina. Só que eu quero que vocês notem que eu posso ter vários códons que estão associados ao mesmo aminoácido. Então isso pode acontecer. Então é possível isso acontecer sim. De eu ter aminoácidos diferentes, quer dizer, o mesmo aminoácido sendo codificado por códons diferentes aí. Esse códon aqui, por exemplo, o CU, ele vai estar acionado a um anticódon.
Então, eu vou ter uma ligação a ele com adenina, guanina, adenina. Vai ser um anticódon que carrega o aminoácido serina. Então, beleza. Aqui a gente consegue ver essas informações que estão associadas aí ao meu processo de tradução. Também no sentido 5:3. Não muda nada. O que a gente vê aqui? Olha, eu tenho o RNA mensageiro que está carregando a informação, certo? Olha o códon que ele tem aqui, o códon UGG, certo? Esse códon UGG está aqui. Ele precisa se ligar ao anticódon, que é complementar a ele, que seria o anticódon que carrega o ACC. Por quê? Porque é complementar. Então, o RNA transportador precisa ter o anticódon complementar ao códon do RNA mensageiro. Para eu produzir uma proteína, eu preciso de uma sequência de aminoácidos. Essa sequência de aminoácidos está associada a um anticódon, que vai ser adicionado de acordo com o códon do RNA mensageiro. Tudo que vocês estão vendo em verde aqui é o ribossomo. O ribossomo vai se ligar no RNA mensageiro e vai fazer a leitura. Aqui eu tenho o UGG, então eu preciso de um anticódon que carregue ACC, que tem exatamente esse aminoácido. Então esse RNA transportador vem, que tem um anticódon certinho, deixa o aminoácido dele ali e ele vai embora. O próximo é o UC, certo? Então quer dizer que o anticódon presente no transportador é o AAG. Ele vem, deixa o aminoácido, esses dois aminoácidos se ligam e esse transportador vem embora. Beleza. Tem agora, o meu ribossomo avança mais um pouco. Ele lê um novo códon. Precisa que chegue um anticódon complementar do RNA transportador. Ele chega, deixa o aminoácido, vai embora. Leia o próximo, chega um outro transportador, deixa o aminoácido, vai embora. A partir do momento que eu coloco todos os aminoácidos aí, eu garanto a minha proteína. Ribossomo percebeu o sítio de finalização, ele corta a ligação e solta a proteína. A proteína está pronta. E aí a gente entra nas etapas seguintes aí, que é a própria expressão. Olha aqui, esse conjunto de códons estabeleceu três aminoácidos que formaram a minha proteína. Cheguei no sítio de parada, o ribossomo solta esse RNA mensageiro, solta a minha proteína e já está pronta para desempenhar a sua função. Então, na tradução, a gente vai ter a iniciação, que é esse processo em que o ribossomo se junta ao RNA mensageiro e começa a fazer a leitura. A gente vai ter o alongamento, onde a gente vai ter a adição dos aminoácidos, né? O RNA transportador vem, deixa o aminoácido e vai embora. RNA transportador vem, deixa o aminoácido e vai embora. E por último, a terminação. Então, o ribossomo percebe o sítio de finalização, solta tudo e a gente tem aí o nosso processo completo. Aqui só para vocês verem de novo. Então, olha, sítio de iniciação, vou adicionando os meus aminoácidos à medida que eu vou chegando, vou tendo aí vários aminoácidos chegando e eu tenho um aumento dessa fita, também no sentido 5:3, não mudou nada. E eu sigo aí adicionando cada um dos aminoácidos até eu ter a formação completa dessa proteína. É um evento de processamento, é um evento de produção. Então tem produção desse indivíduo aqui. Obviamente vai ter edições que vão precisar ser feitas, né? Algumas correções que podem acontecer. Posso colocar um aminoácido errado? Pode. Eu preciso fazer correção, preciso retirar esse aminoácido e trazer o RNA transportador certo para garantir a formação da proteína correta. Então isso é algo que vai precisar acontecer. Esses aminoácidos, eles necessariamente podem ser retirados, podem ser trocados, enfim. Então dá para a gente fazer essa troca. Isso vai garantir que a proteína tenha uma estrutura molecular distinta para ela. Então a estrutura dessa proteína vai ser sempre única para aquele tipo de proteína. Então todas as proteínas daquele tipo vão apresentar essa mesma forma. E eu posso ter associações. Então eu posso associar várias proteínas e unir essas proteínas de alguma forma. Então, garantir que eu tenha várias proteínas associadas e que garantam a formação aí e a aglomeração desse novo polipeptídeo que foi sintetizado agora.